Olá, eu quero começar o programa de hoje lendo um texto muito interessante. Você vai gostar. Ele está em Malaquias, no capítulo 2, a partir do verso 15, que diz o seguinte: Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que sejam dedicados a Deus? Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Esse é um texto pesado. Mas sabe o que eu queria colocar na mira hoje? A questão é a seguinte: será que a pessoa que adulterou, se arrependeu, ela tem que confessar ao seu cônjuge? Como deve tratar essa situação? Se ele caiu em pecado, viu o erro que cometeu, será que a Bíblia pode nos orientar alguma coisa com referência ao divórcio, com referência a esse assunto especificamente? Esta e muitas outras questões você vai ver agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu não me canso de agradecer a você que faz o programa Na Mira da Verdade acontecer, porque são as suas perguntas, são seus questionamentos que são colocados na mira e respondidos à luz da Palavra de Deus. Vamos começar já o programa cumprimentando meu parceiro, professor Leandro Quadros. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Animado aí para mais um Na Mira da Verdade, porque aqui neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia com todos os nossos queridos amigos, ouvintes, internautas e telespectadores que nos acompanham. Nós agradecemos a Deus por isso e agradecemos a você que nos acompanha com tanto carinho neste momento, tanto pela TV aberta, quanto pela internet, pelo rádio e pela Sky também. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Ok, professor. Olha, você sabe que hoje nós começamos o programa aqui de uma forma, assim, bem interessante. Acho que a gente nunca começou o programa falando sobre esse assunto de adultério, sobre divórcio. E a Bíblia é clara em dizer algumas coisas aqui. E até disse no texto em que eu li, de que Deus odeia o divórcio. Mas sabe, professor, nos dizem que vivemos hoje a complicação dos relacionamentos. Eu queria colocar na mira o seguinte questionamento. Eu recebi uma pergunta aqui sobre adultério, mas eu queria ser mais profundo ainda. A pergunta que chegou aqui pra gente é o seguinte: se um cristão cair em adultério, ele é obrigado a confessar para o cônjuge? Vamos supor que, por um deslize da vida, alguém se envolveu com outra pessoa, adulterou. Um cristão adulterou, se arrependeu, viu o erro que tinha cometido. Será que ele precisa expor isso para a esposa dele ou para o esposo nesse relacionamento e começar a fermentar tudo isso? Será que a Bíblia pode nos orientar de alguma forma sobre esse assunto do adultério? O que você me diz aí, meu amigo? Pois olha, amigo, essa é uma questão muito delicada e ao mesmo tempo importante. Eu gostaria de fazer duas abordagens para nós obtermos uma resposta bíblica a essa questão. Primeiramente, a pessoa que adultera, ela não depende do confessar a um ser humano para receber maior graça de vida, diríamos assim. Por quê? O perdão, lógico, você tem que se reconciliar com uma pessoa, mas Deus pode perdoar uma pessoa caso ela decida não contar para o cônjuge.
Então, por exemplo, em Daniel 9:9 diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então, o perdão, ele pertence a Deus em primeira instância. No Salmo 32, versículo 5, é dito que se nós confessamos nossos pecados a Deus, Deus nos purifica, Deus nos perdoa, Deus nos dá uma nova chance. Eu vou ler esse texto para você. Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse texto afirma claramente que no momento em que você confessa o seu pecado a Deus, não importa qual tenha sido, e você se arrepende de coração e tem uma mudança de vida como consequência desse arrependimento, Deus obviamente perdoa você. Então, a sua confissão para receber um perdão e uma restauração espiritual, a princípio, tem que ser diretamente a Deus. Entretanto, há alguns casos que devemos avaliar. Há pessoas, e eu sou uma delas, que pensam o seguinte: eu prefiro uma verdade que me faça chorar do que uma mentira que me faça sorrir. Entretanto, há pessoas com uma estrutura psíquica tão sensível que você contar o fato de ter adulterado, traído essa pessoa, pode acabar com a vida dela. Eu atendi um caso uma vez de um homem que há 10 anos havia traído a sua esposa, e depois de 10 anos ele continuava se sentindo muito culpado, com um grande remorso pelo que havia feito. Neste caso, eu recomendei a ele o seguinte: você fez isso há 10 anos, nunca mais fez, parou de fazer. Então, meu irmão, enterre esse assunto e creia no perdão de Deus. Agora, há casos em que, se a pessoa continua traindo, é melhor que você, obviamente, seja honesto, transparente, sincero e dê a outra pessoa a oportunidade de escolher perdoar você ou não. Agora, deixa eu retomar uma coisa que eu falei antes. Há pessoas que têm uma estrutura psíquica tão sensível que isso pode acabar com a vida delas. Então, o que eu lhe recomendo? Só recomendo o contar depois de uma avaliação com um profissional qualificado a respeito do assunto. Conversar com um terapeuta de casais ou com um bom psicólogo para que esse profissional avalie a sua atitude juntamente com a capacidade emocional que a pessoa tem de assimilar uma coisa dessa e não acabar com a vida dela. Então, o recomendável é que primeiro você peça o perdão a Deus. E em segundo lugar, que você tenha assessoria de um profissional, de um terapeuta, para que você possa decidir entre se o certo será contar ou preservar a pessoa. Isso vai depender muito de cada um, né? Essa é uma questão muito aberta, muito particular, e não temos assim como dar uma opinião, bater o martelo nesse tipo de questão, sendo que uma avaliação profissional se faz fundamental nesse tipo de caso. Agora, se você fez isso, se arrependeu e parou, acima de tudo, creia no perdão de Deus, recomece, seja um cônjuge maravilhoso, melhor do que você era antes. E siga o conselho de Cristo em João 5,14. Vai e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972, eu recebo aqui na hora, ou então você pode acessar o nosso blog. O nosso blog é novotempo.com/Na Mira da Verdade. É só você acessar lá, você vai ver que
que tem um espaço ali da direita para você colocar a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então, você pode seguir a gente através do nosso Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade. Mande as suas perguntas, que elas estarão na mira e serão respondidas à luz da palavra de Deus. Não é a opinião do Leandro, não é a opinião da Igreja Adventista, não é a opinião da TV Novo Tempo, nem do programa Na Mira da Verdade, e sim o que a Bíblia fala, o que a Bíblia apresenta para cada um de nós, tá bom? Bom, a pergunta que chegou pelo nosso blog aqui, o Gilberto de Taubaté perguntou o seguinte: gostaria de saber se eu doar o meu dízimo para ajudar pessoas que necessitam, eu estarei sendo errado? E se eu doar mais do meu tempo para a obra da igreja, esse tempo que eu doar para a obra da igreja, eu posso considerar como dízimo? Olha aí, meu amigo, professor Leandro Quadros, essa questão do dízimo, a Bíblia é bastante clara, mas a questão é a seguinte: eu não consigo entender direito. Será que se eu pegar os meus dízimos e doar para ajudar alguém, eu estarei sendo errado de acordo com a Bíblia, professor? E o meu tempo eu também posso considerar como dízimo para a obra de Deus? Na verdade, biblicamente, nós não podemos separar o dízimo para outros fins, para outras finalidades que não seja evangelização. Isso é o que está aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, Tito, capítulo 9, versos 13 e 14. Eu vou ler esse texto que diz o seguinte: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também ao Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqui é dito que os que anunciam o Evangelho devem viver do Evangelho pelos dízimos que recebem. Lemos este mesmo princípio em Levítico, capítulo 27, versículo 32. O dízimo era levado para os levitas, ou seja, os que cuidavam do culto a Deus. Já os pobres, eles eram atendidos, como lemos ali em Deuteronômio 14, através de um segundo dízimo e de ofertas. Então, o dízimo ele é exclusivo para a evangelização. Agora, os pobres, os necessitados, a igreja tem que criar outras formas de adquirir recursos para ajudar essas pessoas, porque não faz parte da missão da igreja só falar da Bíblia. Tiago 1,27 afirma que a religião pura e sem mácula a Deus é aquela que atende a viúva e os órfãos em suas necessidades. Então devemos dar uma grande atenção às obras assistenciais. Entretanto, o dízimo, nós não temos, meu amigo e meu irmão, a liberdade de fazermos com ele o que nós queremos. Em Malaquias 3, 8 a 10, lemos que Deus pede para que o dízimo seja levado ao templo, ou seja, no lugar de adoração, para que seja dedicado, utilizado para a pregação do Evangelho. Então, dizime a Deus da forma correta como a Bíblia orienta e separe mais dos seus fundos, das suas rendas, para ajudar os pobres. O tempo para o trabalho a Deus não substitui com certeza o dízimo. Uma coisa é diferente da outra. Nós somos mordomos de Deus, administradores daquilo que Ele nos deu. Somos administradores do dinheiro que Deus nos deu, do corpo que Deus nos deu e do tempo que Deus nos deu e dos talentos. Cada coisa deve ser administrada de forma separada e uma não substitui a outra. Você não pode, por exemplo, administrar o seu tempo e deixar de administrar os seus recursos. Administrar os seus recursos e substituir isso pelo tempo que você deve administrar. Não tem como. Uma coisa é complementar da outra.
Ok, professor, muito bem. E para você participar do nosso programa, mande a sua pergunta para o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade ou então pelo nosso Twitter, @na mira da verdade. E ainda você pode mandar também um torpedo SMS para 12 9156 6972, tá bom? A pergunta que nós temos aqui agora vem do Twitter. Quem mandou para a gente, professor, foi o Joel Monteiro e ele pergunta o seguinte: mesmo você tendo falado mal de Deus, mesmo você se arrependendo de tudo aquilo que você fez, será que Deus perdoa você? Ou será que eu já pequei contra o Espírito Santo e esse pecado não tem mais perdão? Pergunta muito interessante essa do nosso amigo Joel, não é? Isso. Amigo Joel, é o seguinte: o fato de você estar preocupado com isso já é uma prova de que você não pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Ali em Atos 2, 37 e 38 é dito que quando nós nos arrependemos, nós sentimos uma necessidade de mudança. E quando você se arrepende, isso é sinal de que o Espírito Santo já convenceu você da necessidade do arrependimento. Tá, isso está em... Por exemplo, você pode ler isso também em Atos 3:19 e João 16, 8-10, onde mostra o papel do Espírito Santo de nos convencer de que estamos errados. Agora, será que você, por falar mal de Cristo ou de Deus, e você não continuou nessas blasfêmias por toda a vida, você pode ser perdoado? O próprio Jesus vai lhe responder essa pergunta. Em Mateus capítulo 12, versículo 32. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, contra Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O pecado contra o Espírito Santo é uma contínua rejeição ao Espírito, de modo que você não ouve mais a voz dele e atribui a obra dele ao demônio. Como, por exemplo, fizeram os fariseus. Jesus expulsa demônios e eles disseram assim: você expulsou demônios pelo poder do próprio demônio, sendo que era pelo poder do Espírito Santo. Então, Cristo, esse não é o seu caso. Agora, o seu caso se aplica à primeira parte do texto. Ó. Se alguém falar mal do Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Então, se você pedir perdão a Jesus, se arrependeu das blasfêmias que você disse, ou das vezes que você manifestou raiva ou descrença contra ele, Cristo está de braços abertos esperando você. Ele não se importa mais com o seu passado. Ele quer que a partir de agora você seja o seu melhor amigo. Que você seja o melhor amigo dele. E se você for isso, de acordo com 2 Coríntios 5, 18-21, além de você se reconciliar com Cristo, Cristo vai reconciliar você com Deus. Leia 2 Coríntios 5, 18-21 e você vai perceber isso. Muito bem, professor. Agora, pelo nosso torpedinho aqui, a pergunta é o seguinte: o sábado de hoje é a aceitação de Jesus como o seu Salvador? Pois o nosso descanso está nele, segundo Mateus 11, verso 28 e 29. É isso mesmo, professor? Será que nós podemos considerar que a guarda do sábado consiste apenas em eu aceitar Jesus como meu Salvador, porque nele há descanso? É isso? Existe uma compreensão equivocada no meio religioso de que o descanso espiritual em Cristo substitui o descanso sabático. Só que essa é uma compreensão assim terrível, porque o descanso espiritual em Cristo não pode anular um mandamento de Deus. Vou lhe explicar. Em Mateus 11, 28 a 30, Cristo faz um convite para nós muito especial. E ele diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já em Hebreus capítulo 4, recebemos o convite de descansarmos pela fé em Jesus todos os dias da semana. Só que o descanso pela fé em Jesus todos os dias não substitui o descanso do sábado. Por quê? Olha o que Cristo diz em Mateus 5,17.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. E nesse texto, Cristo afirma claramente que ele não veio mudar a lei, mas cumprir. O termo cumprir no grego é o termo plerô e significa ampliar, ou seja, Cristo veio dar o verdadeiro significado da lei. E ele fala no verso 18 que até que o céu e a terra existam, não é para tirar nenhum i e nenhum tio da lei. Se não podemos tirar nenhum acento da lei, como que nós vamos tirar um mandamento inteiro e dizer que ele foi substituído pelo descanso espiritual em Cristo, sendo que o próprio Cristo disse que mesmo ele tendo vindo nos dar descanso espiritual, a lei de Deus continua eterna. Portanto, querido amigo, utilizar o descanso espiritual em Cristo para anular o mandamento do sábado é uma desonestidade exegética e interpretativa muito grande. Porque uma coisa não exclui a outra, ambas se complementam. Eu encontro um descanso espiritual em Cristo em todos os dias da semana. Mas um descanso físico pleno, de 24 horas, para eu desfrutar melhor da companhia de Jesus, é nas 24 horas do sábado. Então, uma coisa complementa a outra e não se contradiz. Muito bem, professor. Muito boa a sua resposta daí, mas olha só, não tenha preconceitos. Pergunte o que você quiser. Obrigado a você que está nos acompanhando. Um abraço todo especial aos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus que acompanham o nosso programa. Um abraço todo especial aos nossos irmãos da IURD, que também acompanham o nosso programa e tem muito carinho em assistir o programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você também, que é da Presbiteriana, Batista, da Igreja Católica, nossos irmãos também espíritas que estão acompanhando o programa e querendo saber mais sobre isso. E eu digo a você, se você quer saber mais sobre o Espiritismo na Bíblia, no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tem um curso bíblico que o professor Leandro Quadros preparou com todo carinho para você conhecer mais sobre o Espiritismo na Bíblia. Acesse lá o nosso blog e você pode fazer esse curso bíblico online, tá bom? Participe do nosso blog, conheça mais o que nós postamos ali, os assuntos que são debatidos aqui no programa e que começam a expandir durante a semana. E essa é a forma que nós temos de poder atender a você, internauta, que está ligadinho aqui no programa, tá bom? Professor, vamos, os amigo. Nossos tuiteiros de plantão aqui, ó, não dão moleza não. Coisa boa. E a próxima pergunta aqui é do Ranielson, ele diz o seguinte: por favor, me explique o texto de 2 Coríntios 3,14, pois esse texto afirma claramente que Cristo aboliu o Antigo Testamento. É o mesmo caso aí da lei que você estava falando, professor. Porque olha só o que fala o texto aqui, ó. 2 Coríntios 3,14 diz o seguinte: mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Professor, esse texto aqui está dando base de que Cristo Jesus aboliu a Antiga Aliança, o Velho Testamento? Aqui é um detalhe interessante, as pessoas confundem Antiga Aliança com lei. E são coisas totalmente diferentes. É claro que a lei era a base da Antiga Aliança, só que tem um detalhe. A nova aliança, que é o novo acordo em que Deus salva o ser humano, também pela graça, só que agora ele expressando a fé em Cristo, a lei continua fazendo parte, porque em Hebreus 8:10 é dito que a lei é escrita, é impressa na nossa mente e no nosso coração. Então Cristo não está abolindo os princípios morais de Deus na nossa vida. Senão, por exemplo, você e eu poderíamos desonrar o pai e a mãe, não é? Poderíamos roubar, tudo livremente. Então os princípios morais não foram abolidos. Agora, em 2 Coríntios 3,14, nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, o termo véu
Quando fala que o véu foi removido, as pessoas pensam que foi a lei. Mas na Bíblia nunca esse termo é aplicado à lei de Deus. Quando você lê 2 Coríntios 3,14, você tem que ler o contexto. Aqui no versinho 13 diz o seguinte: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Moisés, quando ele tinha uma conversa com Deus, ele refletia a glória de Deus no rosto. E aí Moisés colocava um véu para que o povo não contemplasse essa glória e não se assustasse. Paulo está nesse contexto comparando este véu de Moisés com o véu espiritual que está na cabeça de muitas pessoas. Muitas pessoas não tiram o véu espiritual dos seus olhos para que elas possam compreender que o centro da mensagem, o centro dos livros do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, que as pessoas hoje precisam ter um discernimento espiritual, tirando esta venda dos olhos, para que elas possam perceber que nos escritos dos profetas, Cristo é o centro. Então, este é o assunto do apóstolo aqui em 2 Coríntios 3, e ele não está falando da lei dos 10 mandamentos, até mesmo porque em Romanos 7,12, Paulo falou sobre a lei de Deus o seguinte: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Algo que é santo, justo e bom jamais poderia ser removido da experiência de um cristão que nasce de novo, de acordo com João 3, que se torna uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17, e que tem a lei impressa no seu coração, de acordo com Hebreus 8, versículo 10. Muito bem, professor. Bom, nós estamos apenas começando o nosso programa. Mande as suas perguntas para a gente. A sua pergunta pode estar na mira da verdade. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você está zapeando a sua televisão aí, caiu aqui na TV Novo Tempo, este é o programa Na Mira da Verdade. É um nome sugestivo, não é? Pois então, as suas dúvidas bíblicas, teológicas, os seus questionamentos, elas entram na mira e são respondidas à luz da Palavra de Deus. Esse livro sagrado que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Não é a opinião do professor Leandro Quadros, não é a opinião do programa Na Mira da Verdade, da Igreja Adventista ou da TV Novo Tempo, enfim. A opinião, a resposta ao seu questionamento está na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira. Professor, o pessoal está mandando as perguntas aí de várias maneiras. Para você mandar sua pergunta, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você também pode seguir a gente no Twitter. Nosso Twitter é @Na Mira da Verdade. Ou então mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. A pergunta que eu vou colocar agora, deixa eu ver, está aqui no torpedo. Vamos pegar aqui que eu já separei as três aqui, ó, do Twitter, do blog e do torpedo. A pergunta do torpedo é boa, hein, meu amigo? Olha só. A Gabriele pergunta o seguinte: de acordo com 1 Timóteo 3, Timóteo 4, versinho 3, é errado não comer certos alimentos, como os adventistas afirmam. E eu vou ler esse texto aqui para a gente contextualizar o nosso telespectador. A questão é a seguinte: 1 Timóteo, ou o livro de Timóteo aí, na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: essas pessoas ensinam que é errado casar, que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conheçam a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Ora, professor, lendo esse texto aqui, logo eu entendo que se eu vou comer qualquer tipo de alimento, mas se eu pedir a Deus e agradecer pelo meu alimento,
não há problema nenhum, meu amigo. Como é que você diz aí, os adventistas dizem, que certos tipos de alimento, por exemplo, o porco, a carne do porco, o peixe de couro, não se pode comer? A palavra de Deus é clara, meu amigo, e aí? Pois olha, amigo Tito, por incrível que pareça, o que muitos irmãos evangélicos pensam a respeito desse texto não é realmente o que eles pensam que é. Vamos fazer uma análise do contexto de 1 Timóteo capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o 5, para você compreender o pensamento de Paulo. Há um princípio interpretativo que é muito importante, nós precisamos analisar o contexto de um versículo e tudo o que a Bíblia diz a respeito de um assunto antes de tirarmos uma conclusão. Por exemplo, 1 Timóteo 4:1 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E o que esses homens faziam? Proibiam o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Perceba que esse grupo de pessoas, além de proibir o consumo de alguns alimentos, proibia o casamento. Pois eu desafio qualquer crítico a me provar que o adventismo em algum momento tenha proibido o casamento. Pelo contrário, faz parte das crenças fundamentais dos adventistas que o casamento é uma instituição sagrada, estabelecida por Deus, e é uma das instituições divinas que nos restam lá do Jardim do Éden juntamente com o sábado. Então esse texto não pode estar falando dos adventistas, esse é o primeiro ponto. Paulo nem tinha os adventistas em mente quando escreveu isso. Esses que proibiam casamentos e alimentos que deveriam ser recebidos com ações de graças eram pessoas que praticavam o rigor ascético. Havia uma seita que ensinava que o prazer físico e o material era pecaminoso e que apenas o espiritual era o importante. Então eles ensinavam o seguinte, que ao você mortificar, trazer sofrimento ao corpo, você encontraria um nível espiritual maior. Então eles proibiam o casamento para a pessoa não ter prazer sexual e proibiam que a pessoa ingerisse alimentos com certa frequência para que ao sentir fome trouxesse sofrimento ao corpo e assim o espírito se desenvolvesse. Paulo está falando dessa prática ascética. A questão no texto não são os alimentos imundos, por quê? Porque o próprio texto diz que os alimentos que devem ser recebidos com ações de graças são os que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Agora, uma pergunta: a carne de porco foi criada por Deus para ser recebida com ações de graças? De maneira nenhuma. A não ser que Deus estivesse com algum problema, porque no Antigo Testamento ele diz que abomina esse tipo de coisa, agora no Novo ele diz que é para aceitar. Não, Deus não tem esse problema de dupla personalidade. Olha o que Deus fala em Isaías 65, 13 e 4. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente. De que maneira o povo provocava a Deus abertamente? Oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos, praticando idolatria, porque vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, espiritismo, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne imunda. Ué, como que Deus do Antigo Testamento, ele abomina que a pessoa consuma carne de porco, mas daí no Novo Testamento Deus diz assim, não, eu decidi que agora a carne de porco deve ser recebida com ações de graças. Por favor, meus irmãos, nós não podemos interpretar o texto dessa maneira.
E outra coisa, no verso 5 de 1 Timóteo 4 é dito que um alimento é santificado pela oração e pela palavra de Deus. O que isso significa? Para ser santificado pela oração, tem que ser santificado pela Bíblia. Agora eu lhe pergunto, a Bíblia santifica a carne de porco? Não. Tanto que Deus em Isaías 66:17 promete castigar quem continuar jogando esse tipo de lixo para dentro do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Outra coisa, Deus santifica na Bíblia a carne de cachorro? Você pode falar, mas é claro que não então. Então não vai adiantar você colocar uma carne de cachorro no seu prato, fazer uma oração e dizer assim, Senhor, abençoa a minha carninha de cachorro assado, que vai ser uma beleza para mim. Não, Deus não vai fazer isso. Por quê? Faz mal para a sua saúde. E um alimento só pode ser considerado santificado numa oração se primeiro ele é apoiado ou santificado pela Bíblia. É o que o próprio texto diz no versículo 5 do capítulo 4. Você e eu também não podemos colocar diante dos nossos filhos. Eu tenho uma filhinha com pouco mais de 2 anos. Eu não posso colocar no prato da minha filhinha um monte de cobra e lagartixa e percevejos e dizer o seguinte, filhinha, nós vamos agora fazer uma oração para o Papai do Céu e aí ele vai santificar esses animaizinhos para você comer. Eu não posso fazer isso primeiro porque a Bíblia não permite. Segundo, se eu fizesse, eu seria um louco. Teria que ser internado, não é? Então veja, amigo, a que ponto nós chegamos quando damos crédito a interpretações da Bíblia que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus está apresentando. Por isso o programa Na Mira da Verdade lhe incentiva a estudar a Bíblia de maneira séria, contextual. E se o seu pastor lhe ensinou essa barbaridade com base em 1 Timóteo 4:5, ajude-o, reparta com ele essas explicações, compartilhe no seu Facebook o vídeo que estará no site do programa, faça alguma coisa para ajudar as pessoas a conhecerem a verdade e a não encontrarem na Bíblia orientações que na verdade não existem. Muito bem, professor. Olha só, as perguntas não param de chegar aqui. Nós falamos ainda há pouco sobre o sábado e eu queria colocar uma pergunta porque chegou essa que é bem interessante. Olha só, a pergunta é a seguinte. Boa noite, meu nome é Eduarda, tenho 12 anos e me batizei ano passado. Eu sou batista e eu queria saber se eu devo ir para uma igreja adventista ou ficar na minha, pois eu quero observar o sábado, mas os meus irmãos da Batista debocham desta lei. O que eu faço? Olha aí, professor, uma garotinha de 12 anos, a Eduarda, na sua sinceridade, querendo saber o que a Bíblia pode orientar sobre essa questão aí da lei de Deus, o sábado. Pois olha, querida Eduarda, que Papai do Céu continue abençoando a sua vida, viu? Você é uma filha dele, uma batista, que ama Jesus, segue a Jesus e quer fazer cada vez mais a vontade de Jesus. Papai do Céu abençoe muito a sua decisão, né, pelo seu batismo, que abençoe muito aos seus irmãos, aos nossos irmãos na fé, aí na Igreja Batista. Agora, eu vou ler um texto para você que eu creio que vai ser importante para você refletir neste assunto. Tem um texto aqui que é Eclesiastes capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Esse texto afirma que é melhor sermos pessoas unidas do que sermos pessoas desunidas, isoladas, e no momento em que nós cairmos, passarmos por alguns problemas, não termos pessoas que nos levantem. Agora, você precisa avaliar realmente essa questão. Se na igreja na qual você se encontra há um respeito para com a sua posição, aí é uma coisa. O convívio pode ser, assim, facilitado. Agora, se há deboche e isso está lhe causando tristeza, não é? Pesar,
Às vezes você vai à igreja já com medo dos deboches, então é melhor você realmente congregar com pessoas, com irmãos na fé que pensem igual a você em relação a este assunto. Então, com base nesse texto bíblico, não é? E com base no que Deus vai lhe orientar, não tenho nenhuma dúvida de que você vai tomar o procedimento correto para que você, ao mesmo tempo em que agrade a Deus, se sinta confortável no lugar de culto. E ao mesmo tempo jamais perca a amizade, não é? Com todos os seus irmãos batistas, nossos irmãos batistas que, mesmo ridicularizando em relação a este assunto, poderão aprender a amá-la e a respeitá-la com as suas convicções pessoais. Muito bem, professor, muito bem. Bom, nós começamos a falar do programa aí sobre adultério, sobre divórcio, e as perguntas vão chegando para a gente. Eu queria colocar mais essa questão na mira da verdade. A pergunta aqui da Oliveira, de Uberlândia, é a seguinte: uma esposa abandonada, sem adultério, pode casar novamente sem pecar, como fala a Bíblia? Veja bem, biblicamente, se essa pessoa foi abandonada e o seu marido a traiu, o marido a abandonou para ficar com outra, com certeza, biblicamente, ela está livre para um novo casamento. Isso está em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então, a partir do momento em que há a traição, a outra pessoa está livre, obviamente, biblicamente falando, para seguir a sua vida normal. Agora, se acontecer de os dois se separarem e não haver o adultério por parte de um deles, a orientação bíblica já é outra, tá? Então aqui, vamos ler aqui esse texto, que é um texto interessante, Romanos, capítulo 7. Diz o seguinte, 7:2, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre estará da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então a orientação bíblica é a seguinte: se não houve adultério, enquanto os dois estiverem vivos, eles são considerados por Deus marido e mulher, e por isso um novo matrimônio nessas condições seria visto sim como um adultério, né? Então tem um outro conselho de Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, que diz o seguinte, verso 10, olha que interessante: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Percebeu a clareza do texto? Diz assim: se não houve um adultério e os dois se separaram, a possibilidade bíblica é o quê? Ou fique sozinho ou se reconcilie com o seu cônjuge. Agora, se houve um adultério, realmente a Bíblia dá a liberdade para a pessoa ser feliz num novo matrimônio. Considere todos esses textos bíblicos, converse com o Senhor, Ele vai lhe instruir na melhor decisão a tomar para a sua felicidade, decisão essa sim de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, professor, eu estou aqui vendo a revista Verdades para o Tempo do Fim. E que revista boa, hein? Assuntos interessantes que nós temos aqui, tratando dos mais diversos temas sobre religião, sobre a palavra de Deus. E eu queria dar de presente a você que nos assiste aí, essa revista Verdades para o Tempo do Fim, que na verdade é um curso bíblico completo. São 16 lições que nós temos aqui. No final de cada assunto, você tem um pequeno questionário para você preencher e conferir aquilo que você leu e aprendeu. E essa revista, todos que quiserem poderão receber hoje.
todos. Quem quiser receber gratuitamente essa revista aqui, Verdades para o Tempo do Fim, um curso bíblico, você pode receber aí na sua casa. Para você receber, basta você acessar o nosso blog, que eu vou mostrar para você aqui agora. Este aqui é o blog do programa Na Mira da Verdade. Eu quero mostrar aqui no monitor, onde o professor sempre aparece. É o blog ali do programa Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E se você descer aqui, ó, na página, você vai ver logo embaixo que tem aqui, ó, revista gratuita. Peça aqui inteiramente grátis a sua revista Verdades para o Tempo do Fim. É só você clicar aqui, deixa só eu tirar aí, tira por favor o GC um pouquinho, isso, só para mostrar. É só você clicar aqui e você vai entrar num campo para você preencher um cadastro com os seus dados postais para que essa revista possa chegar gratuitamente aí na sua casa. Você não vai pagar nada por isso, é um presente que nós oferecemos semanalmente aqui para você. Verdades para o Tempo do Fim. Não perca tempo não. Mais de 70 mil pessoas já pediram essa revista aqui através do programa Na Mira da Verdade. Você também pode receber na sua casa isso gratuitamente. Basta você acessar o nosso blog e você vai receber isso aí na sua casa. Deixa eu chamar o professor aqui de novo. Vamos lá, professor, vem aqui, aparece bonitão. Aê! Aê, garoto! Muito bem. Bom, a próxima pergunta é a seguinte. Essa veio pelo Twitter, quem mandou foi o Paulinho e ele diz o seguinte. Olá, boa noite. Gostaria de saber isso. Aquele que tira a sua própria vida pode ser salvo? Olha só, professor, a gente percebe aí que Judas, depois que ele traiu Jesus, ele tirou a sua própria vida. E a gente sabe que Judas se perdeu por isso. Agora, será que hoje uma pessoa que tira a sua própria vida, ela ainda tem alguma chance de salvação? Olha, essa pergunta do Paulinho é muito importante, porque Paulinho, infelizmente, no mundo religioso tem se passado uma compreensão desse assunto muito perigosa e antibíblica, inclusive. É dito no mundo religioso, em boa parte, não toda a parte religiosa, graças a Deus, mas em uma parte ainda significativa é dito que a pessoa que se suicidar, ela perde a sua salvação. Mas quando vamos à Bíblia, percebemos que não é assim. Por exemplo, em Juízes 11:32, na galeria dos heróis da fé, é mencionado um suicida. E eu vou ler para você. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Nós sabemos que Sansão, ao derrubar as colunas do templo pagão dos filisteus, ele mesmo falou o seguinte: morra eu com os filisteus. Até mesmo na morte ele fez uma obra ali de Deus, que era punir e castigar os filisteus. Só que Sansão, para fazer isso, por consequência dos seus próprios erros, ele teve que suicidar-se, matar-se ali com eles. Agora, se Sansão fosse um indivíduo perdido, ele não estaria na galeria dos heróis da fé. Isso nos mostra que é claro que Deus pode perdoar uma pessoa que se suicidou. Devemos considerar também Apocalipse 22:12. Para você perceber uma coisa importante, o julgamento de Deus nunca acontece por um ato isolado da vida de um ser humano. Apocalipse 22:12, Jesus fala assim, ó: eis que cedo venho, ele vai voltar, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. De acordo também com Mateus 16:27, o julgamento é de acordo com as obras, ou seja, no plural, porque é toda uma vida, é toda uma existência que revela o tipo de fé que nós tivemos em Deus. Não é um ato isolado. Você imagina, você é um cristão fiel, dedicado a Deus, um salvo em Cristo. Aí chega um momento em que você tem uma doença, você tem uma depressão profunda. E aí você vai tomar uma medicação para a depressão. E algumas medicações, não são todas, é claro, elas têm como efeito colateral levar o indivíduo a ter pensamento suicida. E aí, na tentativa de você resolver a sua doença, você toma uma medicação
e você acaba se matando. Aí Deus desconsidera todo o amor dele por você, Deus desconsidera todos os momentos de relacionamento que teve com você, Deus desconsidera o sacrifício eficaz de Cristo no seu lugar e tira a sua salvação. Não tem cabimento, não tem base bíblica uma coisa dessas. Por isso, meu amigo e minha amiga, se for para dizermos uma bobagem desse tamanho, é melhor ficarmos calados. Porque muitos têm levado desesperança a muitas famílias que tiveram entes queridos que descansaram na morte porque se suicidaram. Suicidar-se por falta de fé é uma coisa, suicidar-se por uma doença psíquica é outra totalmente diferente. Deus lida com cada ser humano de maneira muito individual e particular. E por isso nós não devemos julgar, nós não temos habilidade para julgar ninguém. Em Mateus 7, 1 e 2 é dito, não julgueis para que não sejais julgados. E o que nós sabemos pela Bíblia é que haverão sim no céu pessoas salvas e que cometeram suicídio. Portanto, deixemos o julgamento com Deus. Cabe a nós sermos fiéis a Ele, levarmos esperança às pessoas e não julgar as pessoas, porque nós não somos juízes. Muito bem, professor, muito bem. Bom, a próxima pergunta agora do nosso blog aqui, quem mandou foi o Valdinei, ele é de Araçatuba e acompanha, um abraço aos nossos amigos de Araçatuba que acompanham o nosso programa, uma cidade aí muito especial para mim, na minha infância aí, cresci indo nos acampamentos da igreja em Araçatuba, um abraço a você que nos acompanha através da TV Novo Tempo aí em canal aberto. Bom, a pergunta é a seguinte, o Valdinei pergunta o seguinte, professor, gostaria de saber como que vamos ressuscitar? Por exemplo, aqueles que morreram velhos, ressuscitarão velhos? Aqueles que morreram jovenzinhos, crianças, ressuscitarão crianças, jovens? Afinal de contas, como será a ressurreição? Como? Nós sabemos que a Bíblia fala que nós seremos num corpo glorificado, mas a gente vai ressuscitar, ou aqueles que morrerem serão ressuscitados de acordo com as circunstâncias que morreram? Velhos, crianças, jovens, como é que fica? Olha, tem um texto bíblico muito esclarecedor, eu recomendo ao nosso telespectador, internauta e ouvinte da Rádio Novo Tempo que leia 1 Coríntios capítulo 15. Todo o capítulo fala sobre a ressurreição, mas eu vou ler aqui alguns versículos que vão nos ajudar a entendermos esse assunto. O primeiro versículo que leremos se encontra no versículo... Você lê todo 1 Coríntios 15 em casa, mas vamos ler a partir do verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse texto afirma que os mortos, mesmo ressuscitando com a sua individualidade e personalidade, eles ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, sem corrupção física. Então, a pessoa será ressuscitada por Deus, sim, no seu estado infantil, no seu estado ali mais idoso, mas ela terá uma transformação tão radical que ela se tornará incorruptível, não haverá nenhuma corrupção no seu corpo. Um dos porquês que vamos comer da árvore da vida no céu, de acordo com Apocalipse 22, 2, é porque nós vamos continuar desenvolvendo o nosso ser e porque as crianças que forem para o céu continuarão se desenvolvendo até atingir a plenitude da estatura e da perfeição de Cristo Jesus, como diz Filipenses 3, 20 e 21. Mas esse versículo aqui, o versículo 52, já responde a sua pergunta. Ressuscitaremos incorruptíveis, ou seja, sem corrupção moral, mental e física também. Até porque, né, professor, a velhice não estava nos planos de Deus, não é isso? Não estava nos planos de Deus. A velhice, a degeneração celular, genética, mental,
tudo vem em consequência do pecado. E Deus vai fazer, amigo Tito, com que todas as suas criaturas, os seres humanos, sejam sempre saudáveis, joviais. A eternidade é uma coisa maravilhosa, se pararmos para pensar. Ok. Nós poderemos estar com 1 bilhão de anos ao lado de Deus, mas com a integridade física, mental e emocional preservadas, não é? Muito bem, professor. Com essa, nós terminamos mais uma vez o programa Na Mira da Verdade. Eu agradeço a você pelas respostas belíssimas, baseadas na palavra de Deus que você passou pra gente, viu, professor? Obrigado, meu amigo Tito, pelo seu carinho e amizade de sempre. Que Deus abençoe a você, amigo internauta, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo e amigo telespectador. Obrigado pelo seu carinho e nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a palavra de Deus, sempre terá a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre o seu questionamento, sempre a sua dúvida vai estar na mira da verdade. Tchau!